Saudações. Eu quero comentar algumas coisas aqui sobre as atitudes muito pouco inteligentes do Ocidente, em particular os Estados Unidos, a respeito da Federação Russa. Certo? Mas inclui também, claro, os países da Europa. Bom, para isso eu vou pegar as palavras do nosso colega Larry Johnson, que é americano, estrategista, e serviu as Forças Armadas do país dele como analista por décadas. O cara sabe o que fala. Ele disse o seguinte: conforme previsto, Vladimir Putin falou à sua nação e ao mundo anunciando a recuperação de 4 ex-oblastes da Ucrânia: Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, na Federação Russa. Os Estados Unidos e seus aliados da OTAN imediatamente denunciaram isso como ilegal e prometeram não aceitar a ação. E eles realmente aumentaram as sanções. Isso que parece insano. Os Estados Unidos e a OTAN supostamente esvaziaram o depósito de sanções contra a Rússia logo após o início da operação militar especial da Rússia em 24 de fevereiro. Como isso funcionou? A Rússia se fortaleceu e a Europa está em processo de colapso econômico. Nós já falamos sobre isso. A Europa está em processo de colapso econômico. Sem energia, ou com energia muito cara, o inverno chegando, sem fertilizante, sem matéria-prima, sem combustível. Ok. As sanções do Tesouro geralmente congelam quaisquer ativos dos Estados Unidos daqueles designados e impedem que os americanos negociem com eles. O comércio, a Secretaria de Comércio adicionou 57 entidades da Rússia e da Crimeia para barrar as exportações. O Tesouro diz que impôs sanções a 14 pessoas do complexo industrial militar da Rússia, 2 líderes do Banco Central, familiares de altos funcionários e 278 membros da Duma, por permitir referendos falsos da Rússia e tentar anexar território soberano ucraniano. Isso é da Reuters. Eu quero fazer um comentário rápido. Território soberano ucraniano. O Iraque não era soberano, não? A Líbia, Somália, Vietnã, Afeganistão, Granada não eram soberanos, não. O Havaí, quando foi anexado pelos Estados Unidos, olha só, era um reino soberano. Então, o conceito de soberania na voz dos americanos é bem flexível, né? Bem flexível. Mas vamos continuar. Larry Johnson disse: deixa eu ver se eu entendi isso direito. Os Estados Unidos querem desestabilizar a capacidade de Putin de permanecer no cargo. Para conseguir isso, alguém pensaria que você tomaria ações que angariassem apoio para a oposição ocidental. O que os Estados Unidos e a OTAN estão fazendo é punir os russos comuns, as mesmas pessoas que os forasteiros precisam recrutar para se rebelar contra Putin. Você ficaria surpreso ao saber que isso aumenta a animosidade contra o Ocidente do povo russo? Não, né? Porque, evidentemente, se você pune os russos vão ficar nervosos com você. Eles não vão te ajudar a derrubar o Putin, eles vão apoiar o Putin cada vez mais. Você ficaria surpreso ao saber que isso aumenta o apoio de Vladimir Putin em casa? Nada como uma ameaça estrangeira para colocar o povo médio do seu lado, se você estiver liderando o país que está sob ataque. Isso é óbvio, né? Isso é muito evidente. Bom, se você quer uma visão agradável e concisa da história que trouxe o mundo a esse ponto, ou seja, o precipício da guerra nuclear, que é onde a gente está, eu encorajo você a ler o último artigo do Moon of Alabama. Eu sempre uso esse site do Byrne. Ele é muito bom. Eu vou deixar o link para vocês no fim do vídeo. Recomendo realmente que vocês leiam. No que diz respeito ao que diz a parte que ele está citando, no que diz respeito à guerra, ainda nem começamos, disse Putin. Outras fases dele. Eles não estão falando apenas sobre a Rússia ser completamente destruída em campo de batalha. Eles estão falando de soberania política, cultural e todo tipo de soberania com pilhagem completa. Agora, eles estão falando sobre chantagem nuclear. A usina nuclear de Zaporizhia foi bombardeada e também alguns representantes de alto escalão dos principais estados da OTAN diziam que poderia haver possibilidade de permissibilidade de usar armas nucleares contra a Rússia. Ele está falando da Liz Truss, a primeira-ministra do Reino Unido, né? Aí ele terminou o seguinte: aqueles que permitem tais declarações devem ser lembrados que nosso país também possui várias armas de destruição e certamente usará todos os meios disponíveis. Eu não estou blefando, foi o que Putin disse. Os americanos são insensíveis quando se trata de promessas e ameaças de político, como é normal, né?
eles ignoram essas ameaças como hipérboles. Parece que a equipe de palhaços da Segurança Nacional de Biden também acredita nas próprias mentiras sobre a Rússia ser uma força militar gasta à beira do colapso e que o apoio de Putin está se desgastando como os pires aleijados em Fort Myers, na Flórida, após o furacão Ian. Os Estados Unidos, a OTAN e a Ucrânia estão prestes a um despertar doloroso. Acredito que Putin dará ao Ocidente alguns dias para contemplar suas duras advertências e tomar as medidas necessárias para começar a diminuir o apoio deles à OTAN. Mas o Ocidente está insistindo. Aqui as principais respostas de Putin, concordo. 1. Desbloquear o exército russo para Donetsk e completar a destruição das forças ucranianas lá. Como eu disse, é só lançar a parede de fogo. Se atrai os russos perdão, atrás dos ucranianos, solta a parede de fogo. O TOS-1A ou o FAB-500. Desligar a energia às luzes da Ucrânia. Não é difícil. As instalações elétricas, as hidroelétricas, as termoelétricas são prédios grandes, que os russos sabem direitinho onde fica. É só acertar. E para isso é só querer. Atacar e destruir todas as bases militares ainda intactas na Ucrânia. É para isso que servem os Calibre, ou em última instância os Kinjal. A Rússia tem muitos deles. Atacar e destruir os centros de comando da Ucrânia. Como eu disse, é para isso que serve Calibre e Kinjal. Atacar e destruir as redes de transporte para fornecer armas americanas e da OTAN ao exército ucraniano. Isso eles já estão fazendo. Assumir o controle de Nikolaev e Odessa. Vai acontecer. Como também o de Dnepropetrovsk e a nossa querida e problemática, cidade de Kharkov. Assumir o controle da Transnistria na Moldávia. E eu diria que também da Gagaúzia. Isso tudo é questão de tempo. As ameaças dos Estados Unidos e da OTAN contra a Rússia serão expostas como retórica vazia, ou seja, eles não têm coragem. Ameaçar, não tem coragem. E mesmo se tivesse, porque tem gente louca lá, não estou falando da Liz Truss, apenas tem outros, eles não têm meios. A própria Grã-Bretanha da Liz Truss tem munição para uma semana de guerra. Como um país desse vai ameaçar a Rússia? Não faz nem sentido, né? E olha que o Reino Unido é supostamente a terceira força da OTAN. Então, a Rússia não vai se preocupar com isso, mas o Ocidente deveria. E deveria começar a se preocupar o quanto antes, correto? É isso, eu já fui mais otimista a respeito do perigo nuclear. Estou menos otimista. Mas a minha fé continua intacta, porque no limite só Deus na causa. Até.